Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre os aviões do Juízo Final, uma classe de aeronaves dedicadas a garantir a coordenação militar e a governação dos Estados Unidos e da Rússia, mesmo em caso de um evento catastrófico, como por exemplo, uma guerra nuclear. Se você quer mostrar o seu apoio e incentivar o canal, não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo. E se ainda não está inscrito, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Desde os tempos antigos que os oficiais e comandantes são encarados como alvos prioritários numa batalha. Por exemplo, na Guerra Revolucionária Americana, as milícias americanas que lutavam contra o poderoso exército britânico rapidamente perceberam que assim que os oficiais eram abatidos, os soldados britânicos, treinados e doutrinados num estilo de combate que visava, acima de tudo, o respeito pela hierarquia, ficavam completamente desnorteados e perdiam a iniciativa. E por isso, principalmente em emboscadas de pequenas unidades, os primeiros militares britânicos que caíam eram os oficiais, com as milícias americanas alcançando um grande sucesso em ações de guerrilha seguindo esse método. No século XX, essa estratégia alcançou proporções ainda maiores, passando do nível tático para um nível mais estratégico, com as principais potências envolvidas na Segunda Guerra Mundial dedicando um grande esforço em atacar e destruir os centros de comando e de tomada de decisões do adversário. Se um pelotão ou um batalhão no campo de batalha fica desnorteado quando perde os seus oficiais, então isso significa que todo um exército pode perder a sua capacidade de combate se os oficiais superiores dedicados à coordenação da estratégia desaparecerem. E foi com esse objetivo em mente que foram realizadas grandes ações de bombardeio estratégico na Segunda Guerra Mundial, dedicadas especificamente para destruir ou pelo menos isolar o alto comando estratégico do adversário. Sempre que descobriam o local a partir de onde um general estava trabalhando e enviando ordens, esse local se transformava num alvo prioritário, pois sabiam que se aquele general e o seu alto comando fossem destruídos, os batalhões, regimentos e divisões que dependiam daqueles oficiais ficariam temporariamente sem comando, oferecendo assim a oportunidade perfeita para ações ofensivas localizadas. Após a guerra, na segunda metade do século XX, e com o advento das armas nucleares, essa estratégia assumiu uma dimensão ainda maior, com os Estados Unidos e a União Soviética no auge da Guerra Fria, mantendo milhares de ogivas nucleares apontadas diretamente para os centros de comando e de tomada de decisões do adversário. Em caso de confrontação nuclear, cidades como Washington e Moscou receberiam o impacto direto de dezenas de ogivas nucleares, tudo com o objetivo de garantir que ao menos uma parte da cadeia de comando do adversário seria destruída. Outras instalações importantes, como conhecidos quartéis generais e centros dedicados ao comando e coordenação estratégica, seriam também severamente atingidos. Como nem a Rússia e nem os Estados Unidos podiam correr o risco das suas tropas ficarem sem um comando centralizado, ambos os países criaram uma nova classe de aeronaves que ficaram conhecidas como os aviões do Juízo Final, uma referência ao fato de que seriam usados no caso de um evento catastrófico. No caso da Rússia, pelo fato de ser um país mais fechado, não se conhecem muitos detalhes, mas sabe-se que operam o Ilyushin IL-82, uma variação baseada no cargueiro militar Ilyushin IL-76, com o IL-82 atuando como posto de comando aerotransportado e também como um hub de comunicações, recebendo, processando e retransmitindo comunicações e ordens das várias unidades no terreno. No caso dos Estados Unidos, por ter uma postura mais transparente, conhecemos muito mais detalhes sobre essas aeronaves, com a marinha daquele país empregando o Boeing E-6 Mercury, baseado no Boeing 707, com 16 aeronaves desse tipo em operação,
e com a Força Aérea empregando o Boeing E-4, baseado no Boeing 747-200, com 4 em operação nesse momento. O E-6 da Marinha atua num nível mais tático, dedicado a garantir que a gigantesca frota naval dos Estados Unidos não ficará sem receber ordens, mesmo diante de um ataque catastrófico. Com o E-4, com apelido de Night Watch, dedicado a uma missão mais estratégica e abrangente, com a missão de garantir inclusive a continuidade da governação do país, caso o presidente, o vice-presidente, o Senado e o Congresso sejam totalmente destruídos. E por isso mesmo, o E-4 é gigantesco, com a versão B, com um custo unitário de 220 milhões de dólares, operando com uma tripulação de 112 membros espalhados por 3 decks. Todos os seus instrumentos eletrônicos são protegidos contra pulsos eletromagnéticos, com muitos instrumentos de voo sendo ainda analógicos, justamente para diminuir o risco de serem afetados por esses pulsos. Com cada aeronave equipada com sistemas avançados de guerra eletrônica e também de contramedidas como flares e chefs. Em caso de emergência, podem permanecer em voo por até uma semana, exigindo 2 aviões-tanque KC-135 a cada 18 horas de operação. A bordo de um E-4 há sempre um general acompanhado pelo seu Estado-Maior e um membro da NCA, sigla para Autoridade de Comando Nacional, um órgão composto pelo presidente, o secretário da Defesa e oficiais designados por eles. Das 4 aeronaves E-4, uma é mantida sempre em alerta, o que significa que a aeronave permanece sempre abastecida e com a sua tripulação no interior pronta para decolar. Mas quase sempre a Força Aérea mantém um E-4 em voo, justamente para evitar que sejam destruídos no solo num ataque surpresa. Devido à sua complexidade, tamanho da tripulação e aos elevados custos logísticos para manter-se em operação, o E-4 é o avião de operação mais cara do mundo, com cada hora de voo custando cerca de 160 mil dólares, o que significa que um E-4, numa missão padrão de 20 horas, gasta mais de 3 milhões de dólares. E como há quase sempre um E-4 em voo, o custo anual de operação dessa frota de aviões alcança a impressionante soma de 1 bilhão de dólares. E isso tudo apenas para mantê-los voando, sem contar os custos de manutenção e de modernização. Pode parecer um valor muito alto, mas é o preço que se paga para se garantir que, mesmo diante de um evento realmente catastrófico, as Forças Armadas continuarão combatendo e o país continuará funcionando. E não se esqueça de seguir o canal também nas redes sociais para se manter sempre informado. Os links do Twitter e do Instagram do canal estão aqui na descrição. I'm done. You're done till Thursday. No. I may not go in Thursday. No, my flight definitely go. They say, okay, well, you get friendly, they must take a nap. I'm the only one